Agora pode falar. Boa noite a todas e a todos. Estaremos dando início às atividades da 9ª Semana da Consciência Negra aqui do campo de Tocantinópolis. Neste momento, convidamos a assumir a mesa a discente Maria Tamires Ramos de Souza, que é do curso de Pedagogia e é membro do NEAP. Boa noite a todos e a todas. A palestra de hoje tem como tema a cor da reforma agrária, um recorte racial da questão agrária brasileira. Tendo como palestrante o professor mestre Ubiratã Francisco de Oliveira. E eu convido agora o professor Ubiratã para compor isso conosco. O professor Ubiratã Francisco de Oliveira é professor e coordenador na Universidade Federal do Tocantins do curso de Educação do Campo, campus de Tocantinópolis. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. E tem experiência no ensino superior nas áreas de Educação do Campo, Estado e questões agrárias, História da Educação e História da Educação do Campo, Geografia da Amazônia, Questões étnico-raciais, Ensino de Geografia, Ensino Fundamental e Ensino Superior, pós-graduação, Educação Popular e Movimentos Sociais do Campo e da Cidade, Gestão, Análise e Planejamento Ambiental, Políticas Educacionais e Currículos Educacionais, Geografia, Regional, Estado e Sociedade Brasileira. Agora, com a palavra, o professor Ubiratã. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Tamires. Um prazer estar na mesa com você. Boa noite, Nilda. Dividir aqui esse espaço com vocês duas, para mim é um grande prazer. Obrigado ao professor João Batista, mais uma vez, pelo convite, ao todo o grupo do NEAF. E vamos fazer uma conversa. Na verdade, eu estava até falando agora com o professor Maciel, que trabalha comigo na Educação do Campo e também é um grande estudioso das questões agrárias. O que nós vamos conversar hoje, na verdade, é a ausência da questão racial nas questões agrárias, Como que ela é tão forte, a origem dela tão relacionada com a questão racial, mas como que ela é negligenciada, não só pelo Estado, mas negligenciada pelos próprios movimentos sociais do campo, Porque, se a gente for analisar, a questão agrária, a luta pela reforma agrária, ela tem como um dos pontos principais a Lei da Terra de 1850. E um objetivo principal da Lei de Terra de 1850 era justamente evitar que negros, ex-escravos, tivessem posse da terra. Então, é uma origem essencialmente, está intrinsecamente relacionada à questão racial. O grande problema de terras que nós temos no Brasil, e aí é um fator interessante, porque os processos de industrialização, eles acontecem a partir do momento que vai ter um desmanche do sistema agrário. Todos os países que passaram por industrialização, processo de industrialização no mundo, eles fizeram um desmanche da estrutura agrária tradicional para implantar a estrutura urbana e industrial. E nesse desmanche da estrutura agrária tradicional, a reforma agrária foi pauta do desenvolvimento desses países. Inclusive, a reforma agrária não é uma pauta comunista, não é uma pauta socialista, ela é uma pauta, inclusive, exclusivamente liberal, de distribuição de renda que era necessário e de terras nesses países. E no Brasil a coisa foi invertida. A aliança com o capital agrário, a industrialização brasileira acontece a partir da aliança com o capital agrário.
com os barões do café. E ela vem para reforçar o latifúndio e proibir que negros tivessem acesso à terra. A lei de terras não tinha um outro objetivo, né? Então, ela proíbe o acesso do negro à terra, ao mesmo tempo que ela incentiva a colonização branca no sul, dando aos colonos terras e educação, e acesso à educação. E aos negros não vão ter isso. E eu vou pedir licença para vocês para descer um pouquinho, que aí eu vou dar uma andada aqui e aperto um negocinho ali para passar o coisa. Tá ok? Porque eu mesmo gosto de manusear aqui para ficar assim, ei, muda aí. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da cor da reforma agrária e um recorte nessa questão agrária brasileira. Bom, para falar de questão agrária, a gente tem que falar um pouco dessa relação campo-cidade, que não é consenso, e que a sociologia, a geografia disputam terrivelmente aí os conceitos de campos e de cidade, né? E eu vou buscar alguns autores, inclusive, tanto da sociologia quanto da geografia, para a gente ver um pouquinho, pensar um pouco sobre essa questão do campo. Né? Parte do pensamento do campo quanto espaço, né? E a cidade quanto espaço, territórios, né? Territórios espaciais estabelecidos. O rural e o urbano vão partir mais da questão ontológica, da atividade, do fazer, do existir. Né? Então, o rural, nesse sentido, ele é proporcionado a partir do trabalho. Que trabalho eu desenvolvo? O trabalho rural, né? Caracterizado pela enxada, caracterizado pela matraca, né? Ou outro instrumento na foice, né? Tradicional foice. E o urbano a partir dos ofícios urbanos estabelecidos, do serviço de escritório, de cartório, né? De indústria e outras coisas. Então, o urbano e rural, nesse sentido, que eu trago para cá, eles têm uma conotação bem ontológica da formação do ser pelo trabalho. E um com origem no campo e outro com origem na cidade. E olha que interessante, porque as cidades surgem a partir do surgimento da agricultura desenvolvida pelas mulheres. A agricultura ela é essencialmente do gênero feminino, né? E que é completamente ocultado ou negligenciado de todos os estudos antropológicos, estudos sociológicos, geográficos, históricos, que quando fala sempre coloca inclusive a figura do homem eu chamo no manejo das sementes, mas foi a mulher, né? Não foi o homem. Então, nesse sentido rural, ele é ontológico, é o ser existir, o campo quanto território. Então, o campo, nesse sentido, ele tem o rural e uma disputa territorial por ele. O Eli da Veiga, ele é da economia e trabalhou muito na Europa, nas questões agrárias lá. E ele vai fazer uma provocação, os geógrafos odeiam ele, mas ele faz uma provocação interessante para a geografia. É porque ele xinga muito a geografia e o IBGE. Fala, olha, vocês definem o campo e a cidade a partir de uma forma arbitrária, né, por decreto. Né? Porque, na verdade, a geografia subsidiou muito o Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, e esse Estado Novo que vai decretar o que é campo e o que é cidade. Até hoje as nossas cidades são definidas por decreto. Isso é algo que nós precisamos rever mesmo. Até quando nós vamos definir uma cidade por decreto? Né? E não pelo modo de vida, pela forma como as pessoas vivem, pela atividade de trabalho que é predominante nela. O que nós temos de cidade hoje no Pico do Papagaio? Né? Tradicionalmente as nossas cidades são cidades rurais. Isso é algo que a gente precisa realmente, de fato, estar estabelecendo. Só que o que o Abramovay traz, o Eli da Veiga traz como contrapartida à arbitrariedade do decreto, né, de cidade de campo, ele traz alguns elementos completamente preconceituosos em relação ao campo. Porque o que ele vai definir como campo é o campo da carência, o campo de que não tem nada, é o campo da miséria, é o campo da morte, é o campo da fome. Né? Então, ele vai definir, olha, vai definir serviços de internet, acesso a TVs, algumas outras coisas que os campos vêm tendo hoje como processo de urbanização. Não tendo isso, é considerado para ele como campo.
E outro parâmetro que ele pega é o também ultrapassado critério da densidade demográfica, né? Que com menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado é considerado campo e acima de 50 habitantes por quilômetro quadrado já se considera um núcleo urbano. Isso também já é ultrapassado. Nós temos cidades no centro-oeste e no norte que surgem a partir da soja e da agroindústria moderna, que são altamente urbanas, com serviços, com tecnologias, com um monte de coisas, e tem menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então isso também já cai por terra. O Graziano da Silva, ele vai falar de um rural a partir do novo rural. E esse novo rural para ele é justamente a urbanização do campo. Tudo que vai sendo urbanizado. Ele vai falar dos serviços não agrícolas, da tecnologia, principalmente da nanotecnologia presente na modernização do campo. Por exemplo, e as pessoas que vão trabalhar com georreferenciamento, ele está ali, não está com enxada, ele está com computador, com GPS e outras coisas. Esse serviço não agrícola vai tomando conta também do campo e ele vai dizendo desse novo rural, mas a partir da urbanização. De uma forma geral, todos eles falam de campo e cidade, mas através de uma leitura urbanocêntrica. Nenhum deles fala do campo e da cidade a partir de uma leitura do campo, da vida do campo, do ser do campo. E o Abramovay, ele vai bater muito no Ida Veio, porque ele diz, olha, nós não podemos considerar que o campo deixa de ser campo porque o camponês, o quilombola, o indígena está andando de Hilux ou está cagando em vaso, deixando de cagar na privadinha. Nós não podemos definir isso porque agora ele vai deixar de ser pessoas indígenas ou deixar de ser camponês. Isso acontece. Uma vez nós vimos alunos na aldeia e os alunos ficaram chocados porque as casas eram de alvenaria. E eu falei para um deles, olha, por que você está chocado? Porque eu pensei que eles mantinham a tradição. E eu falei, você mantém a sua tradição? Ele não mantém, então vende seu carro e anda de carro de boi. Porque a nossa tradição também vem do carro de boi. Então não é bem dessa forma. Bom, o João Rua, lá do Rio de Janeiro, ele vai falar que o campo hoje, na atualidade, ele tem uma ressignificação de espaço, mas é a partir de atividades turísticas, a partir de um campo que vai sendo povoado por uma classe média que não está muito afim de trabalhar no campo, está afim de ter o campo como qualidade de vida. Fugir um pouco do trânsito, fugir do estresse, fugir do barulho. Eu tenho uma chácara com a minha piscina, com o meu quiabo, com o meu giló. O goiano também tinha que ter um pé de piqui. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma chácara, tinha que ter um pé de piqui. E, assim, diante disso, nós temos também a teoria de Monsanto. Na verdade, é Fernandes, eu utilizo Monsanto porque é mais conhecido na geografia como Monsanto, Bernardo Monsanto Fernandes, que ele vai falar da teoria do capital agrário e da teoria das questões agrárias, paradigma do capital agrário e paradigma das questões agrárias. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos entrar na questão racial. Para Monsanto, o paradigma do capitalismo agrário é o mundo do agronegócio. E nesse mundo do agronegócio, não cabe populações tradicionais. Esse mundo do agronegócio não cabe populações ribeirinhas, não cabe camponeses, não cabe nem a população urbana dessas pequenas cidades. No paradigma do capitalismo agrário só cabe soja, eucalipto, cana-de-açúcar, entre outros produtos, e milho. Não tem vida, ele não foi feito para a vida, para o trabalho, para as pessoas, para a cultura. Dane-se cultura. O paradigma do capitalismo agrário, nós temos as hidrelétricas que inundam, que matam vida, que afogam rios, que afogam comunidades e culturas. Mas nós não temos nenhum interesse no paradigma do capitalismo agrário em lidar com pessoas, com vidas e com tradições. No paradigma das questões agrárias, é o contrário, é a resistência ao paradigma do capitalismo agrário. O paradigma das questões agrárias é a luta pela reforma agrária, é a luta pela demarcação de terras quilombolas, é a luta pela demarcação de terras indígenas. Esse paradigma das questões agrárias é dizer, nós não estamos no vazio demográfico. O discurso que tem hoje para ocupar o Pico do Papagaio, para ocupar o sul do Pará, para ocupar o sul do Maranhão, que eles estão chamando de nova fronteira agrícola a partir do Mato Piba, é de que nós somos um vazio demográfico. Nesse sentido, esse auditório cheio de pessoas aqui não existe para isso.
É inimaginável na mente das pessoas do agronegócio pensar que nós temos um auditório aqui que fica cheio, né? Que tem pessoas, porque para eles nós somos vazios. A cartografia social deles não existe nós presente nela. Existe apenas soja, milho e eucalipto. Então isso vai trazer conflitos, vai gerar conflitos. E o professor Ariovaldo Berino, ele vai falar das questões agrárias a partir da luta social no campo, da luta pela terra, né? E o Andrade, Manuel Corrêa de Andrade, fala como que essa migração do campo para a cidade vai proporcionar cidades cada vez mais ruralizadas. Então, o rural urbano é uma dicotomia que nós precisamos separar, né, superar. Essa dicotomia, ela às vezes complica muito para a gente ter uma noção do rural hoje na atualidade, tipo, muito camponês é esse. Né? Como nós vamos definir, por exemplo, a população rural de Tocantinópolis? Quantos trabalhadores estão na cidade, mas na verdade trabalham no campo? Eles vêm para a cidade para dormir. E o IBGE chega aqui, bate na porta e diz assim: quantas pessoas moram nessa casa? Olha, aqui mora 15, só que só tem 2 aqui agora porque são os menores. Os outros estão na escola, os outros estão trabalhando. Mas eles trabalham onde? Eles trabalham nas fazendas aqui próximo. Né? Meu marido trabalha numa fazenda lá no Pará, ele vem aqui de vez em quando. Né? Essas pessoas não são contadas pelo IBGE como população urbana, mas o ofício deles é o rural. E aí nós rompemos algo que Marx dizia, na identificação marxista do ser, na ontologia marxista, né, o ser humano é formado a partir do trabalho. E nós vamos definir a pessoa quando ele está dormindo. Ou seja, não, o cara quando ele está dormindo, a gente diz que ele é. Mas quando ele está trabalhando, nós desmanchamos e falando sobre ele nessa cidade. Então, é a luta de classe. E aqui, no processo de industrialização do Brasil, veio a ideia de desconstruir o campo da classe trabalhadora, né? Para os negros e para a classe trabalhadora. A escola foi fundamental. A literatura das escolas foi para detonar como ser negro e como ser rural. Então a ideia de Jeca Tatu, né, que é bem forte, ela vai para a escola para dizer assim: olha, o campo é o lugar da ignorância, da burrice, da morte, de um monte de coisa, do ser preguiçoso. Né? E 2 coisas que eles tinham que fazer. Tinha que criar uma ideia de ser do campo completamente pejorativa, né? Completamente, como se diz assim, caricatura, mas ao mesmo tempo tinha que tirar da imagem do imaginário da população brasileira que essa população é uma população extremamente, predominantemente negra. No período da abolição, nós tínhamos 5 milhões de negros, né, no país, isso de dados oficiais, né, contra 1,7 milhão de brancos, né, e aproximadamente 2 milhões de indígenas. Então a população branca era muito pequena e tinha de desconstruir isso das pessoas. Quem lidava? Então essa população, que era mais da metade da população brasileira, a população de negros, né, onde eles viviam? Nas fazendas. Eles lidavam com o quê? Com o gado, lidavam com a cana, lidavam com todos os serviços da fazenda. Tudo o trabalho agrário, da estrutura agrária brasileira, era mantido por essa população de pretos. Então, se houver uma mudança agora para a industrialização e a gente tiver que fazer a reforma agrária, porque esses negros vão estar saindo das fazendas, esses pretos vão estar saindo da fazenda, eles vão para onde? A única coisa que eles sabem fazer é lidar com a terra. Oferecer a terra a eles é oferecer a terra, oportunidade de trabalho e economia para a maior parte da população brasileira. É inverter a pirâmide social, é colocar o negro no patamar principal da economia brasileira. Então, tinha que tirar isso. Né? Tinha que tirar isso da gente. Então, olha como que a gente tinha que fazer isso? Evitando que eles tenham acesso à terra. Então, antes da Lei Áurea, né, de 1888, veio o que vai arrebentar com a Lei Áurea de 1888, que é a Lei de Terras, em 1850. Então, em 1850, a Lei de Terra vem e diz assim: olha, nós vamos fazer uma reforma
né, de terras no Brasil para ter acesso para a democratização. Democratização para quem? Para todos os colonos brancos que chegarem, todos os que ganharem terra na Santa Maria, mas não para pretos. Porque quem passa a definir, pela lei de terra, quem passa a definir a posse da terra são os donos de cartório. O Estado outorga para os donos de cartório a autoridade de reconhecimento de terras, né, e de posse no Brasil. E aí quem é dono dos cartórios, com certeza nem eu, nem o João Batista. Né? Nós não éramos donos de cartório, nem nossa sociedade. Então isso evita. Eles não podiam ter terra, vai formando as favelas, né, no esmorro, nos buracos, entre outras coisas. Aí esse processo todo que nós já conhecemos, né? Por que também? Porque eles também não podiam andar pela cidade. E algumas cidades, inclusive, chegaram a ter decreto para que eles não pudessem visitar durante o dia. Né? Sabemos dessas questões. Então, a imagem do camponês é uma imagem branca de um homem branco sofrido, mas em nenhum momento aparece o negro no campo. Né? Até porque também, se aparecesse o negro, ia aparecer os negros fortes, né? Porque essa é a imagem que se tinha. E mostrar naquele momento o negro forte e escravo que lidava com a terra é você inverter ao imaginário do trabalhador brasileiro no campo. Então, essa é a ideia. Né? Que vem contrapondo que hoje se fala de educação no campo, né? A gente tem que dizer, olha, o ser do campo não é aquele, mas o ser do campo é esse também. Pode ser uma criança bonita, né, no campo, com um sorriso e não com a cara triste. Bom, então onde estão os negros? Né? De 1500 a 1890, né, no trabalho escravo, mas também pensá-los apenas com trabalho escravo e sem luta, sem nada, né, nós temos que falar um pouco sobre as revoltas que aconteceram. Né? Das maiores revoltas no Brasil, 3 revoltas importantes tinham a origem na questão racial, na questão negra. Né? Que aí eu quero destacar aqui a cabanagem, a balaiada, né, e o protestado. Então são 3 revoltas importantes no Brasil que eles tiveram a presença de caboclos, de mestiços e predominantemente de negros presentes na luta. Né? As outras nem tanto. Então essas revoltas são fundamentais. A lei de terra, que eu acabei de falar aqui agora, né, que vem junto com a abolição, vem preparando para a abolição e o processo de industrialização. Agora, esse processo de industrialização é interessante, porque a Lei Áurea, como nós dizemos aqui anteriormente, a Lei Áurea, ela não vai acabar com o racismo por decreto. Né? Fica 400 anos chicoteando o Bira, aí a Princesa Isabel decreta lá, e agora eu sou um amante deles, não toda hora para outra. Vem cá, Birinha, né? Eu te chicoteei 400 anos, mas eu quero agora te dar um abraço, nós somos irmãos, vamos construir um país novo, né? Porque Nossa Senhora Aparecida falou para mim, ou Jesus, sei lá quem foi, que agora nós somos irmãos. Né? Não é isso, né? Não resolve. A questão racial não foi resolvida assim. Os negros continuaram sendo excluídos de todos os processos e para fazer a industrialização ocorrer, eles tiveram que proporcionar. Não está funcionando, eu estou fazendo impressão desse, né? Isso aqui, ó. Ele acabou. Eu nem percebi isso. Vamos lá, não precisa não. Então, mas não precisa não. Então, melhor. Ó, então, melhor. Eu utilizo mais a minha voz. Vocês prestem mais atenção também. Eu tenho um amigo que ele disse que o microfone deseducou a gente para ouvir. E aí a gente está bem ao vivo, mas a pessoa está com o microfone na mão. E às vezes a gente não ouve muito. Né? Finge que ouve. Bom, então, esse processo de industrialização para ocorrer, eles precisavam trazer as pessoas para o Sudeste brasileiro, mas que não fossem negros. Mas que não fossem negros para trabalhar. Nós precisamos de pessoas, queremos trabalhar no Sudeste, nas fábricas, mas eu não vou pagar um crioulo para trabalhar. Eu não quero um crioulo na fábrica comigo. Eu quero trabalhar com pessoas brancas. Né? E aí, outro processo interessante ocorre no Brasil, que é o incentivo à migração nordestina
para o Sudeste, mas não uma migração de negros nordestinos, uma migração de brancos nordestinos para o Sudeste para trabalhar nas fábricas, no chão da fábrica, né, a partir do contato que eles têm com os migrantes que vão chegando para trabalhar na indústria, principalmente italianos e ingleses. Né? Então, esse processo vai ser um processo que vai consolidar mais a exclusão negra no Brasil, porque eles não estavam nem mais nas fazendas e também não tinham oportunidade nas fábricas para trabalhar. Aí, de 1890 a 1830, São Paulo sai de 7ª cidade no Brasil para se tornar a primeira cidade em tamanho, com a migração do campo, né, do campo para a cidade, principalmente do Nordeste. Aí é que eles falavam de pau de arara, de descer para São Paulo, né, pegando o mapa e a leitura clássica de mapa que a gente fala que quando a gente está no Norte, a gente desce para o Sul. Né? Isso é um equívoco. Né? O Norte não está em cima em lugar nenhum, o Norte é horizontal. Né? Nós não subimos para o Norte. Aliás, quando a gente sai, por exemplo, quando eu saí, que é Goiânia para cá, eu não estou subindo, eu estou descendo. Porque eu estou no Planalto Central e estou descendo para cá, para a Baixada do Rio Amazonas, da Bacia Amazônica. Né? Então, a gente desce quando a gente está num lugar alto, a gente desce para o mais baixo. O mapa não é assim. Né? Eu aprendi isso com a minha professora de geografia, rapaz, ela me ensinou errado. Depois de fazer geografia, que eu preciso entender esse negócio. Eu ficava doidinho, porque meu pai falava, meu filho, a gente, quando vai para lá, a gente desce. Eu falei, pai, mas a minha professora disse que lá está o norte, e lá só a gente vai subindo. Eu ficava brigando com ele. Aí, para resolver o problema, eu disse que o Araguaia e o São Francisco descia para cima. Aí contentou meu pai e contentou, né? Chegar no meio termo. Bom, então olha só. Primeiro vamos destacar aqui Quilombo, né? Quilombo de Palmares, como uma das principais revoltas dessa população negra, né, oprimida, entre outras coisas. Quilombo de Palmares chegou a ter mais de 20 mil pessoas. O João sabe mais disso do que eu. Né? De negros fugidos, libertos, indígenas, e se tornou uma grande ameaça, né, para o Império naquele momento. Mas o Quilombo de Palmares ele é destacado como um dos movimentos fortíssimos. Né? Tivemos vários outros quilombos no Brasil, né? Mas ele foi um grande símbolo, inclusive o dia 20 de novembro, justamente por conta da destruição do Quilombo de Palmares. E que muitos ali chegaram, inclusive, a nascer ali, né? Nasceram livres. Mas hoje está em Alagoas. Isso é algo interessante para a gente imaginar. Queriam apenas ter uma sociedade livre. Olha só que interessante. Não queria afrontar, queria apenas uma sociedade livre, que os irmãos libertos fossem mandados ali. E toda liberdade causa tremor nos déspotas. Por isso que a arte é proibida nos sistemas ditatoriais. Porque não existe arte sem liberdade. Então, a cabanagem de 1835 em Belém, né, situação de miséria de negros e índios, né, divisão política da aristocracia presente lá, mas que eles vão desenvolver aí a revolta com base nessa população pobre, mas quem vai assumir, na verdade, são grandes barões que tinham dividido ali naquele momento, né, principalmente o Félix, que vai ficar como líder. E isso hoje se repete muito na nossa sociedade. Muitas vezes que nós estamos em um momento de movimento contra alguma pessoa do poder, a gente, ao invés de confiar mais nos nossos pares, nós confiamos num outro que não é nosso par, mas que vem para cá com uma imagem de poder. E nós acabamos delegando a essa pessoa o direito de nos governar, né, como parceiros. Então, os cabanos, né, os cabanários, a balaiada no Maranhão, né, pouco conhecida, né, aí liderada por Balaio, Cara Preta e Negro Cosme. Só pelo nome das pessoas você já percebe que não é uma coisa muito da aristocracia. Né, queriam distribuição de terra, extinção do serviço obrigatório no Exército e contra a exploração, né, por parte dos latifundiários. Então, uma luta eminentemente agrária, por terra, por liberdade, pela população negra. E Balaio, porque eles eram